Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo um pouquinho diferente, mas que teve uma galera que me pediu pra falar sobre esse tipo de coisa. Não sei se você aí sabe, mas eu sou a autora de um livro aí de suspense e terror, né, que é focado em questões de apocalipse, o mundo está acabando, temos que sobreviver, o pessoal fica ali com os embates morais, né, como é que eu vou chegar em casa, será que minha família tá bem, esse tipo de coisa. O livro se chama O Vale da Morte, que é o primeiro volume de uma saga que eu tô escrevendo chamado As Crônicas do Novo Mundo. Inclusive o link tá aí na descrição, tá? Você pode adquirir tanto em formato físico quanto digital. E se você tiver o Kindle Unlimited, você já tem ele na sua biblioteca, tá bom? Ele já está disponível lá. Ou seja, pra quem tem Kindle Unlimited, o livro tá de graça, gente. Então assim, aproveitem, olhem aí as possibilidades de vocês. E se vocês puderem comprar, isso vai me ajudar bastante, né? Incentivar aqui a escrita nacional e esse tipo de coisa. Além de que eu acho que vocês vão curtir a história, tá? Um pessoal que gosta, assim, de um The Last of Us, um The Walking Dead, universos distópicos, esse tipo de coisa, podem se interessar no livro. Pensando nisso tudo, né, hoje eu vou falar pra vocês como é que foi esse processo de escrever meu livro, né? Quais foram as coisas que eu tive que pensar sobre. Às vezes tem umas paradas que você tem que pensar quando você tá escrevendo um livro que você não sabe que você vai ter que pensar naquilo. E eu tô falando no sentido de construir uma história mesmo, sabe? As coisas que você tem que pensar na sua história. Então fica comigo hoje que o vídeo tá muito legal pra todo mundo que gosta, né, dessa pegada de escrever, desse negócio, né, de você contar histórias, esse tipo de coisa. Se você é essa pessoa, o vídeo vai estar bem interessante pra você. Ok, let's go. Mas antes de eu continuar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta, né, de Stranger Things, gosta de cinema, essa questão de narrativa. É sério, gente, tem várias coisas aqui, vários assuntos no canal para todos os gostos. Então eu convido você novamente aqui, caso você não seja inscrito, a você se inscrever no canal e marca o sininho também, né? Que aí você não perde nenhuma notificação e esse tipo de coisa. Sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo de hoje. E assim, gente, umas pessoas podem saber ou não, mas eu sou uma pessoa que eu trabalho com cinema, né? Com audiovisual tem muito tempo. O YouTube é uma das minhas profissões, mas eu tenho a formação ali em rádio, TV e internet, né? O audiovisual. E trabalho atualmente com cinema, focado ali mais em questão de roteiro e também de direção de fotografia. Então assim, eu sempre fui apaixonada por escrever, né, criar narrativas, escrever contos, sabe, curta, roteiro, qualquer coisa que envolve escrita, na verdade. E uma técnica que eu aprendi ao decorrer dos anos, né, com o estudo e também na própria prática, é que você pode começar qualquer história, pelo menos aqui na parte da sua cabeça, quando você tá imaginando ainda a história, com a frase imagina se. Quer ver eu te dar um exemplo aqui, ó? Imagina se um portal de outra dimensão abre no nosso mundo. Pronto, eu acabei de te apresentar a ideia de Stranger Things. Porque quando você coloca uma frase dessa, você é, entre aspas, obrigado a procurar uma resposta. Imagina se os brinquedos falassem entre si. Você tem Toy Story. E assim por diante, né? No meu caso, eu pensei, imagina se o mundo acabasse agora, naquele momento que eu estava escrevendo o livro. Eu comecei a escrever o livro em 2013, então eu estava na escola, gente. Eu era ali uma adolescente quando eu comecei a escrever o livro, o primeiro livro da saga, né? E aí eu fiquei pensando, imagina, eu tô aqui na escola, tá chovendo pra caramba do lado de fora, né? Tava sem energia na minha sala, porque eu lembro até hoje desse detalhe. Tava aquele cenário bem apocalíptico na minha escola nesse dia específico. E aí eu pensei, cara, imagina se o mundo acaba agora. Como é que eu volto pra casa? Com quem que eu me agrupo? Eu vou tentar sair dessa escola? Eu vou ficar nessa escola? E pronto, eu tive a primeira ideia. Outra coisa que você deve considerar, né, quando você tá escrevendo alguma coisa, é você definir qual é o gênero da sua obra. Porque dessa forma você pode entender as características desse gênero. Por exemplo, eu queria que a minha obra fosse de terror e suspense. Então eu sei, por exemplo, que terror e suspense tem que ser uma coisa bem palpável, porque senão a pessoa ela não vai ter aquele sentimento ansioso. Ou seja, eu tenho que fazer algumas descrições realistas num nível que a pessoa vai tentar imaginar aquilo e vai ficar com aflição, vai ficar se sentindo ansiosa e esse tipo de coisa. Outro gênero, por exemplo, que usa bastante a descrição para poder ambientar ali o seu leitor é o gênero de fantasia. É uma característica desse gênero, né? Como é que eles vão apresentar um universo que você não conhece, que é totalmente fantasioso, se você não consegue ver, se você não consegue sentir aquilo através das palavras? Então é muito importante você entender qual gênero você está escrevendo e quais
quais são as principais características desse gênero. Outra coisa importante é você definir o ambiente, né? E é bem literal essa parte, gente. Onde a sua história vai se passar e quando. No caso do meu livro, eu escolhi uma cidade fictícia. Eu inventei um lugar para a história se passar. E o motivo que eu fiz isso foi justamente para eu não me apegar a questões geográficas de um local real. Por exemplo, eu não queria cometer o erro de falar que a história se passava em lugar X, e aí eu não conheço direito o lugar X. Por exemplo, eu não poderia chegar falando que a história se passa em Paris, porque eu, como escritora, né, pessoalmente, eu poderia descrever Paris de uma forma errada. Poderia não compreender como é que o clima de Paris funciona, como é que são as árvores de Paris e esse tipo de coisa. Então, criando um lugar novo, né, um lugar fictício, eu tinha carta branca para inventar as ruas que eu quisesse, o ambiente que eu quisesse, o clima que eu quisesse naquele local. Para mim funcionou, mas para você pode funcionar outra tática, é claro. O importante é você se atentar nessa escolha de ambiente. Outra coisa fundamental para a criação da história foi criar uma ficha para cada personagem que eu tinha. Isso, inclusive, eu já ensinei aqui pra galera do Plantão Geek, né, como se cria personagem. Ó, tá aqui no card para vocês verem um vídeo lá do nosso quadro Cinemei, que eu falo bastante coisas de cinema. Por que é importante a gente criar ficha de personagem? Para você poder entender o porquê que ele tá na história. Por que que esse personagem tem que passar por tudo isso? Qual que vai ser a função dele na história? Isso também é extremamente importante, porque se seu personagem não tiver função nenhuma, pra que ele foi criado? Então, através de uma ficha, você pode, além de conhecer o seu personagem muito bem, você pode até mesmo pegar brechas ali criativas, né? De algumas histórias em potencial que podem surgir ali a partir da leitura dessa ficha. E, gente, é sério, é umas coisas assim que você tem que colocar na sua fichinha que às vezes você nem vai utilizar na história propriamente dita, só que faz parte da personalidade daquele personagem que você criou. Você vai sentir que você conhece esse personagem, como é que ele fala, qual que é o maior sonho dele, quais são as preocupações dele, quais são os objetivos da vida dele, entre outras coisas. Para um complemento maior dessa parte, gente, eu recomendo o vídeo lá do card que eu mencionei antes. Outro tópico muito importante é você escolher os temas que você quer abordar. E assim, gente, muitas vezes essa etapa de criar uma ficha e escolher os temas que você quer abordar, elas podem se inverter, tá? Porque às vezes você pensa num tema legal e já vem certinho um personagem que pode representar aquela temática. Por exemplo, imagina que você quer trazer questões de sexualidade na sua história, mas ali levado para aquela pauta LGBTQ+, por exemplo. Seria muito adequado você criar um personagem em que uma das características dele é ser uma pessoa LGBTQ+. Pronto, você já introduz o tema que você quer. Então, por vezes, essas duas etapas invertem, né? Você pode criar um personagem e pensar no tema a partir das características do personagem, ou então pensar num tema e criar o personagem a partir disso. Só que essa segunda opção, gente, ela tem que ser levada com muito cuidado, porque você também não pode criar um personagem só para ele representar um tema e não fazer nada da história. Ele não vai acrescentar nada da história, ele é só uma pauta ambulante que fica andando por ali? Não, né? Isso daí você não pode fazer. Dê uma função para ele. Só que nada te impede de você criar temas na sua cabeça, né, para encaixar com um personagem ali em questão. O importante é manter esse personagem ocupado, acrescentando alguma coisa para a história. Senão a sua própria mensagem, que vai vir aí a partir da escolha desse seu tema, vai ficar completamente vazia. Por exemplo, um dos temas muito principais ali do meu livro foi a ideia de crenças, né? As crenças das pessoas alteram muito como elas agem numa situação desesperadora, como por exemplo um apocalipse. Na minha história eu tenho 6 protagonistas, sendo um protagonista ali o protagonista primário, né, que seria uma mulher. Só que cada um deles acrescenta uma coisa na história, traz um tema para ela, traz uma discussão e traz uma crença diferente. Cada um reage de uma forma diferente para esse apocalipse. E você vê como essa dinâmica ajuda ou prejudica eles. Então esse era o meu objetivo com os personagens. Eu tinha definido o tema de cada um antes. Pensando nisso, você também deve decidir quem vai ser o seu narrador, né? Quem vai contar a sua história. O seu narrador vai ser um narrador personagem, onisciente ou observador? Vamos lembrar lá nas aulas de português na escola e tudo mais. O narrador personagem, como o próprio nome diz, é um narrador que participa ali da história, então ele tá no meio do rolê. O narrador onisciente, por exemplo, ele sabe de tudo o que está acontecendo ali. Todos os detalhes de todos os personagens. Ele é onisciente, ele está em todo lugar, mas ele não está participando na história propriamente dita. E o narrador observador é aquele cara que ele só narra o que ele tá vendo. Então, assim, ele não está participando da história propriamente dita, só que ele tá narrando apenas o que ele tá vendo. Ele não sabe o que os outros estão pensando e esse tipo de coisa. É importante você definir um narrador até para você saber como é que você vai compartilhar as informações que você quer. Por exemplo, na minha
minha história, todos os narradores são narradores personagem. Ou seja, eu faço trocas de ponto de vista na história. E eu brinco muito com isso, né? Porque às vezes o que um personagem observou pode não ser a verdade completa. É apenas aquilo que ele tá observando e vivenciando naquele momento. Então eu escolhi esse narrador como forma de dar plot twist na história, sabe? De eu fazer algumas reflexões, algumas críticas, né? Às vezes você pode ver um personagem pelos olhos de uma pessoa e você pode pensar mal dela. E aí quando você vê esse mesmo personagem pelo olho de outra pessoa, você pode começar a ficar com dúvidas sobre as intenções daquele personagem em questão, sabe? Então eu quis fazer isso. Por isso que é muito importante você definir qual que vai ser o seu narrador na história, pra você saber o que você vai poder aproveitar. Outra coisa que eu aconselho muito vocês fazerem, né, é você definir o que o personagem vai fazer naquele livro, naquela história. Como se fosse assim, ó, vou selecionar aqui os melhores momentos. Então esse personagem aqui, ele vai descobrir um segredo. Esse daqui vai machucar alguém. Esse daqui vai ser traído, sabe? Não precisa elaborar tanto assim, é só pra você ter certeza do que ele tá fazendo na história. E aí quando você for escrever, você desenvolve mais. Mas é importante você colocar ali como se fossem umas palavras-chave, sabe? Pra nenhum personagem ficar perdido na sua narrativa. Em quais momentos ele vai acrescentar alguma coisa? O que ele vai passar que vai influenciar ali a dinâmica do livro? É bacana você fazer umas anotações sobre isso. Junto com esse processo, é importante você definir qual é o objetivo principal desse personagem na história. Qual que é o sonho dele? O que ele tá almejando ali fazendo naquela história? Isso é bom porque você consegue definir como se fosse umas missõezinhas pro personagem que ele vai tendo que completar para ele poder atingir o objetivo principal dele. Então, por exemplo, uma coisa que tá ali na sinopse do meu livro é que o grupo está confinado num lugar e eles precisam sair e ir para outro lugar. Então, o que eles precisam fazer, né? Cada um dos personagens para que isso se concretize. Cada um deles vai ter como se fosse mini missões ao decorrer dessa jornada para eles conseguirem sair desse local onde eles estão presos. Então, você entende a lógica? Quando você estiver fazendo a ficha dos personagens, quando você estiver definindo o que eles vão fazer no livro, você já aproveita e consegue ter uns insights dessas mini missões, digamos assim. Outra coisa que é importante você saber é qual que vai ser essa função da história, né? Por exemplo, eu sei que o livro que eu publiquei é uma saga. Então eu sei que o primeiro livro dessa saga, eu vou ter que introduzir um novo universo para as pessoas. Eu vou ter que explicar como é que o meu universo funciona. Quando eu for fazer o meu segundo livro, eu não preciso explicar novamente como é que o universo funciona, porque eu já apresentei para as pessoas. Pensa aí num, sei lá, num Harry Potter da vida. Quando você tá lendo o segundo Harry Potter, você não vê lá a escritora falando de novo pra você que tem 4 casas, que o Harry é um bruxo, e que o pessoal, sabe, tem as varinhas pra jogar feitiço. Ela não explica nada disso. Por quê? Porque ela já explicou no primeiro livro. Então o máximo que é feito ali é acrescentar algumas informações, não explicar elas tudo de novo. Então presta atenção aí, o seu livro vai ser único, a sua história vai ser única, vai ter uma sequência. Como é que vai ser? É importante saber disso. Uma dica que eu posso dar pra vocês também é pra vocês não apresentarem nada que você não vai explicar. Ou então que não vai ser útil pra sua história. Não descreva coisas, não coloque coisas na sua história que você não vai usar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de usar simbolismo, mas acredite se quiser, todos os simbolismos que eu coloquei na minha história foram úteis. Ah, Miss, eu tô meio perdida. O que é simbolismo? É algo que simboliza alguma coisa. Então, por exemplo, eu fiz muitas homenagens no meu livro, como por exemplo, uma das avenidas retratadas ali no meu livro se chama Avenida Denbrough. Por que eu coloquei Denbrough? Pra homenagear It a Coisa, que é um livro que o protagonista se chama Bill Denbrough. Entre várias outras coisas. Eu fiz simbolismo com número, eu fiz simbolismo com sobrenome, e muitas vezes, se a pessoa soubesse o simbolismo, ela podia tentar fazer uma teoria sobre o que ia acontecer. Então isso foi uma coisa que eu fiz e que eu curti fazer. Você não é obrigado a fazer isso, tá? O importante que você tem que se atentar é não apresentar nada que não vá ser útil na história, pelo amor de Deus. Coisa legal todo mundo pensa, agora que essa coisa legal vai ter uma utilidade já é outros 500. E a última dica que eu tenho pra dar aqui sobre esse processo que foi escrever um livro, né, seria: escreva primeiro, arrume depois. Porque, cara, só Deus sabe, quando você tá escrevendo alguma coisa, você vai lá, você tem várias ideias, vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Se você for reler o que você escreveu, provavelmente você vai apagar alguma coisa. E tem gente que é muito travado nisso, gente. Tem gente que fica no mesmo capítulo, assim, por semanas e semanas, até atingir a perfeição. E não é bem assim, sabe? Expresse as suas ideias todas, e se tiver alguma coisa pra arrumar, arrume depois, num momento que você estiver dando uma revisão em tudo. Se você achar que você escreveu uma cena desnecessária, arruma depois. Primeiro coloca as ideias pra fora da cabeça, e depois você pensa em
arrumar a cena. Senão você não vai sair do lugar. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo de hoje. E eu tenho uma novidade muito legal pra vocês, né? Se vocês curtiram essa temática. Em breve, eu ainda não tenho datas nem nada assim, mas possivelmente no segundo semestre aí de 2024, eu vou lançar um curso sobre narrativa. Então ele vai ser focado para pessoas que têm curiosidade com narrativa, que gostam de escrever. Não é focado só para pessoa que gosta de cinema, sabe? Eu não vou ensinar vocês a montar um roteiro, por exemplo. Eu vou falar de história, eu vou falar de narrativa, como é que você idealiza uma narrativa. Vai ser um curso muito completo que eu vou tentar deixar assim o mais acessível possível, mas eu tô fazendo com muito carinho, eu tô fazendo o tipo de curso que eu gostaria de ter feito quando eu tava aprendendo sobre narrativa. Então eu acho que pode interessar muitas pessoas e esperem aí por novidades. Mas então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de cinema, Stranger Things, cultura geek e esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!